Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma indicação sobre o livro cristão, O Diário de David Bryant. Esse livro aqui, que é um livro muito legal, um livro onde vai falar sobre a história de David Bryant, a vida de David Bryant, onde nós vamos ver a vida de um grande homem de Deus. E o mais legal desses livros, que eu sempre recomendo aqui para vocês, que são autobiografias, né? Então eu já recomendei algumas aqui, o Diário de John Wesley, Confissões de Agostinho, e teve outros aqui. Porque esse livro aqui, o próprio David Bryant, ele vai falar sobre sua vida, é um livro até mais grossinho assim, embora a vida do David Bryant tenha sido uma vida breve, uma vida curta, né? Ele viveu 29 anos, mas o David Bryant ele foi um grande homem usado por Deus. E o mais legal também disso tudo, um ponto muito forte do livro, é porque quem editou essa obra foi Jonathan Edwards, né, como a gente vê aqui embaixo. E Jonathan Edwards ele coloca notas de rodapé, né? Não somente notas de rodapé, mas também ele faz enxertos aqui no livro do David Bryant. Né? Então ele completa algumas coisas que o David Bryant falou, ele coloca algumas informações adicionais sobre a vida do David Bryant. E o mais legal, porque o Jonathan Edwards ele conviveu com o Bryant, ele era um grande amigo do David Bryant. E, inclusive, esse missionário aqui, que teve uma vida bem curta, ele passou os últimos meses da sua vida na casa de Jonathan Edwards. E eles eram grandes amigos. Só que a gente percebe também na vida dele que ele foi um homem. Assim como nós somos seres humanos, ele também foi ser humano. E ele também errou em algumas coisas, né? Até o próprio Jonathan Edwards, ele fala isso, que esse David Bryant, ele teve alguns erros, ele foi um grande homem de Deus, mas ele não foi perfeito. E a gente vê aqui algumas coisas, principalmente no começo assim, do livro, que ele tinha uma questão muito forte da angústia, da melancolia. O próprio Edwards, ele chega a falar que o Bryant, ele era um homem que ia muito pra angústia, para o lado da melancolia. Ele era um homem, assim, que ele era um homem de Deus, um homem espiritual, mas tinha vezes que ele ficava muito mal também. E ele tinha muitos problemas de saúde, inclusive. Bryant, ele morre de tuberculose. Uma morte que foi... Uma vida que foi curta, né? Tanto que ele morreu até solteiro, ele não chegou nem a se casar. Mas ele entregou a sua vida por amor ao evangelho. Né? A gente vê aqui vários relatos atrás de pessoas que falaram, né, endossaram ali essa obra e falaram, olha, pode ler esse livro, que esse livro é muito bom. Inclusive, pessoas que foram contemporâneos de Bryant, como é o caso de John Wesley, que diz assim, que cada pregador leia atentamente sobre a vida de Bryant, que sejamos seus imitadores assim como ele era de Cristo, em absoluta devoção pessoal, sem dar ouvidos ao mundo e em fervente amor a Deus e aos homens. E a gente vê aqui também que o Bryant ele passa muitas dificuldades na vida. A gente vê que o pai dele morre quando ele era jovem, logo depois a mãe dele morre. Ele ainda não tinha tido o episódio dele de conversão, isso foi assim na infância, adolescência de Bryant, e ele começa a se interessar muito por assuntos espirituais. Eles eram da igreja, a mãe dele era uma filha de pastor, o pai dele era advogado, eles eram assim bem de vida, assim. E Bryant, ele depois que ele fica naquela melancolia, ele quer encontrar Deus, e depois que ele tem o episódio dele de conversão, ele quer se tornar um pastor. Ele vai para a universidade, vai para a faculdade, só que acontece assim algumas coisas na faculdade, que inclusive ele é expulso da faculdade, porque naquele período de avivamento, né, que eles estavam vivendo um grande despertar na América do Norte, nos Estados Unidos, né, inclusive, porque o Bryant, ele não era inglês, né, como muitas vezes a gente percebe naquela época. Durante esse grande despertar, ele vê lá um professor e ele fala que esse professor não tinha mais graça que uma cadeira. E por causa dessa atitude, né, aquilo acontece um monte de coisa na faculdade, e aí ele é convidado a se retirar do curso. Mas depois ele, inclusive, escreve uma carta para a faculdade, ele se retrata e ele pede desculpas para aquele professor, para os docentes ali e tal, mas ele ainda não consegue o seu diploma para ser um pastor, né? O seu diploma, na verdade, ele não consegue o seu diploma de colação de grau, né? Ele não termina o curso, porque ele estava em missão, ele vai fazer missão com os índios americanos. Então, aquilo que ele já estava tendo, a gente percebe aqui no diário, quando ele começa a ter os primeiros sintomas de tuberculose. E ele começa um pouco antes de fazer a missão. Quando ele vai para a missão, o clima, as florestas, a rotina de Bryant, ele começa a piorar esse estado. Então ele fica ali aquele tempo fazendo missão. Quando ele volta, né, chega uma hora que ele já sabe que ele já está assim nos últimos dias, né, da sua vida, nos últimos meses de sua vida, e ele já começa a relatar isso, né, no diário.
e ele vai passando na casa de alguns amigos, inclusive Jonathan Edwards foi um desses que acolheu Bryant. E aí ele já sabe que ele vai partir, mas ele estava muito em paz, porque ele sabia que a vida dele estava em Cristo, estava em Deus, estava escondida em Deus. Ele sabia que se ele morresse naquele momento, ele ia para o céu. E a morte de Bryant, ela foi uma morte assim, muito dolorosa, né? Porque os próprios médicos já falavam que ele não ia mais se recuperar. Bryant, ele tinha, assim, vários sintomas de várias coisas diferentes que ele passava. Então, tinha dia que ele ficava desacordado, ele desmaiava, ele tinha problemas de não conseguir falar quase, porque ele já estava, assim, nos últimos meses. Mas o mais legal na história de Bryant é porque ele amava muito a Deus e ele, inclusive, tinha muito amor pelos índios que ele foi fazer missão. No começo, a gente percebe que aquela missão não estava aparentemente gerando muitos frutos. Então, ele vai fazer a missão e muitas pessoas não se convertiam com a mensagem, né? Aparentemente, a pregação de Bryant, ela não surgia muitos efeitos. E chegou um ponto que ele já tinha pensado em desistir, inclusive. Só que aí ele começa a perceber, ele vai assim em algumas aldeias, a gente percebe muita presença dele em algumas aldeias específicas. Ele ia, voltava, depois ficava um tempo fora, depois voltava de novo, conversava com eles, né? Então via, pregava para eles também, falava sobre o reino de Deus. E aí, depois daquele momento ali que as pessoas não queriam saber muito da mensagem do reino dos céus, da pregação de Bryant, ele começa a perceber que está tendo esse despertar e os índios vão se convertendo. Inclusive, ele chega a relatar que os índios começaram a se converter e prestar mais atenção do que até as pessoas, do que inclusive, vamos falar assim, os civilizados, do que inclusive as pessoas que estavam ali com Bryant, né, no sentido de ouvindo a pregação também. Pessoas que não eram índias, mas escutavam a pregação de Bryant, tinham menos fervor espiritual que os índios. Só que Bryant, ele era um homem muito cuidadoso. Bryant, quando alguém falava que se convertia, que estava sentindo arrependimento, ele não era pronto para falar assim, você está salvo, né? Então ele ia primeiro conversando com a pessoa, vendo aquilo que a pessoa estava sentindo, qual era, o que ela estava passando, quais eram os pensamentos dela, ele ia examinando aos poucos, cuidadosamente, até falar, não, essa pessoa realmente está salva, essa pessoa realmente é uma pessoa de Deus, essa pessoa realmente se converteu, ela teve ali um encontro verdadeiro com Cristo, né? A gente percebe muito isso, né? Nos livros do passado, eles não eram tão prontos para falar sobre que uma pessoa era crente, sendo que ela estava ali apenas no começo da conversão. E o legal também da vida de David Bryant foi a influência que ele teve depois da morte dele. A gente percebe também que ele serviu como uma grande influência para William Carey, para Jim Elliot, que foi um daqueles 5 missionários que foram para uma tribo lá no Equador e morreram em missão. Inclusive, o Jim Elliot, ele fala aqui atrás do livro sobre esse livro do David Bryant, onde ele diz: ao ler o Diário de Bryant, compreendi melhor o valor da biografia de um cristão. Gozei de muita doçura, usando a linguagem de Bryant, lendo sobre os últimos meses de sua vida. Senti-me muito encorajado ao refletir sobre uma vida de santidade, à luz da possibilidade de uma morte precoce. Inclusive, ele teve, Jim Elliot também, uma morte precoce, em nome do Evangelho, né? Então a gente vê que é um livro, sim, grossinho, mas ele é um livro muito bom, um livro que edifica a nossa fé, né? Então ele é um livro que ele vai mostrar os desafios do ministério, os desafios de uma vida cristã e o amor pelo reino, o amor pelos céus e o amor pelas almas. Então é uma indicação maravilhosa para a gente ler e se edificar, né? Vários homens de Deus foram inspirados e foram fazer missões se inspirando, sim, no Diário de David Bryant. Então que nós também venhamos ler essa mensagem e passar também adiante, né? Que seja um exemplo para nós. Eu gosto muito porque o David Bryant, ele fala das suas mazelas, inclusive daquilo que ele estava passando sem medo de ser julgado. Uma certa feita, o próprio Edwards comenta isso. Ele fala que o David Bryant escreveu essas anotações para ele mesmo, tanto que ele queria que essas anotações, o diário dele, fosse queimado. Mas depois de muita luta, conseguiram convencer Bryant a falar, não, vamos publicar esse livro. E aí depois ele começa a examinar o próprio livro. E quem sucede ele na obra missionária é o próprio irmão dele, o John Bryant. Então a gente percebe que ele era um testemunho vivo, tanto para os de fora, tanto para os de dentro. Tanto para a família dele, tanto para aqueles que até hoje nós estamos vendo, né, lendo esses relatos e sendo edificados. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E que assim como David Bryant, ele foi um homem de Deus muito usado pelo Senhor na geração dele, que nós venhamos ser assim na nossa. Tchau!